agradeço a oportunidade de estar aqui, apresentar meu trabalho, e também a oportunidade de estar participando do projeto do Português de Papel como leitora. Eu tive aqui, então, entre fevereiro e abril, março e junho, e me aproximei um pouco das atividades do grupo, da pesquisa, do projeto, do site, né, com a proposta das obras. E o meu projeto, a minha formação é pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz doutorado em literatura brasileira e luso-africana, e tenho mestrado em literatura comparada também na URGS, trabalhei com as obras de Júlio Cortázar e Clarice Lispector, e faço atualmente uma pesquisa no pós-doutorado, como trabalho de pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Maria Eunice Moreira, que também é membro do nosso grupo de investigação. Isso, inclusive por sugestão dela, eu direcionei um pouco mais a minha pesquisa e alinhei, então me espelhei um pouco, inspirada no projeto Português de Papel. Li algumas coisas a respeito e falei com a professora Vânia no início. O meu recorte temporal é, então, o século XX e XXI até atualmente. Tenho obras lançadas esse ano, para identificar a representação de personagens portugueses na literatura brasileira, colocando uma ênfase sobre as diferentes formas do olhar de regiões do Brasil, de escritores de diferentes regiões do Brasil, sobre o indivíduo português, sobre a cultura portuguesa. O tempo de execução do trabalho, o tempo limite é 1 ano, então o corpus não pode ser muito extenso. Eu consegui um total de 11 obras, né? Independente dos gêneros. Eu trabalho contos, novelas, romance. O foco existe um personagem português na obra, então esse é o meu objeto, né? Então, eu tenho obras do Rio Grande do Sul, 2 autores, que é Veríssimo, naturalmente, né? Tem que estar o Veríssimo, porque digamos que é o homem que se ocupou de criar uma identidade para o Rio Grande do Sul, cultural para o Rio Grande do Sul. Luiz Antônio de Assis Brasil, que também se ocupa e se inquieta muito com as questões de identidade, e ele centra muito as suas obras no século XIX, embora seja um escritor, enfim, contemporâneo. Eu trabalho também um conto da Clarice Lispector, que é Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, porque a personagem, né, não declaradamente não diz é uma portuguesa, mas toda a dicção narrativa do narrador é com termos e com a linguagem típica de Portugal, né? Então, palavras os diminutivos como nós usamos no Brasil, que é o inho no final, é trocado pelo ito, né? Então, os deditos, ou enfim, pela linguagem nós identificamos que essa personagem é uma portuguesa, e claro, por todos os outros elementos. Então, a Clarice Lispector ao lado, eu peguei eu estou falando cronologicamente do meu percurso, tá? Então, a Clarice Lispector, depois eu pego obras do Rufato. O Rufato tem muitas obras, quer dizer, tem muitos personagens portugueses nas suas obras, e eu escolhi 4 personagens. Não são personagens centrais todos, são secundários, e não para a minha pesquisa não importa que sejam secundários, importa a representação, né? A imagem que se constrói daquele personagem para que eu possa alinhar aos demais. Então, são 4 obras do Rufato, Flores Artificiais, Eles Eram Muitos Cavalos, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, e agora me deu um branco.
Mas é porque eu não pego a obra inteira. Estive em Lisboa, eu lembrei de você, sim, toda, mas as outras são fragmentos, então eu uso alguns fragmentos. Logo em seguida eu lembro. E Milton Ratum, eu tenho um conto no livro um conto chamado Encontros na Península. E é um conto em que tem um personagem português. Né? Então, ele é amazonense, né? Saí do Rio Grande do Sul, depois peguei a Clarice, que é um entre-lugar. A Clarice é ucraniana, mas tem a sua maior formação cultural no Brasil, no Nordeste, depois vai para o Rio de Janeiro, e a personagem é uma carioca. Né? Então, ela não exatamente pelo vínculo de origem, digamos assim, mas por uma opção, por uma adesão cultural. Né? Ela situa essa personagem no Rio de Janeiro. Então, do amazonense Milton Ratum, esse conto, que é um conto muito interessante, que é a homenagem que ele escreveu o conto em homenagem ao centenário de Machado. Ele foi chamado para fazer uma homenagem ao Machado escrevendo um conto. E ele resolveu escrever um conto machadiano, digamos assim. E então ele coloca o personagem, o narrador, é o conto mais, como ele mesmo diz, mais biográfico dele, né? Mais referencial da trajetória dele. Ele é tradutor em Barcelona e ele é contratado por uma espanhola para fazer leituras das obras de Machado de Assis. E então ele pergunta para ela por que aquele interesse por Machado, e ela diz, não, porque eu tinha um amante português e ele odiava o Machado. Então eu quero saber a razão do ódio, né, do Machado. E é muito interessante, porque ele faz um jogo com a intertextualidade, com a ficção, metaficção, e ao mesmo tempo ele cria esse personagem que é apresentado ou é conhecido, quer dizer, a imagem desse português, ele chega pelo olhar de uma espanhola, né? Porque, digamos, o narrador não conheceu o personagem, então ele conhece, é um olhar de segunda potência, digamos assim, né? Então, como ela apresenta o português para o narrador, e a gente fica, quando conhece o narrador, o personagem, a gente fica achando, mas esse personagem é machadiano, né? É um personagem de Machado de Assis, enigmático, enfim, diferente, e é apaixonado por literatura, o português. E, na verdade, ele era um homem casado, e a esposa era doente e mais velha que ele, e ele tinha, enfim, essa amante espanhola, mas ele não deixou a mulher, porque um dia ela descobre, e então daí a separação, né? Mas a inquietação dela é justamente porque o português não gostava de Machado de Assis. Então, é um conto que se presta a várias interpretações. Eu escolhi ver como é a representação desse personagem português pelo olhar de um amazonense de origem libanesa. Vejam que o Brasil é essa coisa, é como trabalhar com vários países, né? Então, eu que sou do Sul, agora há pouco falávamos, quando vou para o Nordeste ou para o Norte, é como se eu fosse para outro país. Então, é um desafio muito grande, e a minha mostra de obras não é, digamos, tudo, não é nada, aliás, é um ponto de partida, e eu gostaria que fosse um ponto de partida para outros trabalhos, ampliando, digamos, essa perspectiva. Por fim, eu tenho o conto de duas pernambucanas, tá? Que são bem atuais, bem contemporâneas, não muito conhecidas. A Marta Barbosa Stephens, que atualmente ela reside em Londres, e ela vem do jornalismo, né? Ela trabalha em Londres, ela tem uma página lá de orientação gastronômica, roteiros turísticos, tal, mas ela participa de um livro que se chama Perdidas, que é sobre crianças que morrem de bala perdida no Brasil. E é uma pessoa engajada, enfim, envolvida com as questões sociais e contemporâneas. E ela mora em Londres. E ela tem um livro chamado Desamores da Portuguesa. Eu achei esse título maravilhoso desde o primeiro dia que eu ouvi. E aí, então, eu comecei a procurar e tentar encontrar esse livro, principalmente porque é um livro muito atual, é um livro recente, foi lançado em 2018. E eu consegui o livro, inclusive, quando eu estava aqui, consegui um exemplar para a Vânia, porque...
Porque eu acho, sim, que nós, academia, nós temos, sim, que trabalhar com os mais canônicos, com os tradicionais, mas a gente também tem um compromisso de olhar além e retirar alguns escritores, alguns pensadores, enfim, pessoas que estão na literatura e que não são canônicos, mas que dizem coisas significativas. Né? Então eu resolvi incluir. Então muitas vezes me questionei, mas você vai colocar Veríssimo ao lado de uma escritora que é nova, que tem 2, 3 obras publicadas e que não, enfim, que não tem aquela consagração que só o tempo e a eternidade vai dar, na verdade. É o tempo, né, que consagra. Mas eu li umas 2 críticas sobre a obra e fiquei interessada. Conversei com o Rufato, que conhece a Marta, e ele me disse, ela tem, antes de ler a obra, e ele me disse, ela tem um texto ótimo, o texto dela é muito bom, ela tem coisas a dizer. Aí ela me mandou o livro de Londres, quando eu estava aqui, eu li, incluí no Corpus. Né? E o último livro, eu já passei pelos 11, eu acho, 10, 11, porque dos Estudantes do Brasil são 2, do Veríssimo, que são o Continente, volume 1 e 2, do Rufato são 4. Então, tá. A última, então, é a Patrícia Tenório, que é pernambucana também, e é uma escritora que já tem vários livros publicados no Brasil. Ela não é, digamos assim, muito conhecida, mas ela tem uma trajetória bem significativa. Atualmente ela coordena um curso de especialização em escrita criativa na Federal de Pernambuco, e ela fez o doutorado em escrita criativa na PUC, e com esta obra que eu resolvi utilizar, porque eu achei interessante a maneira, o olhar dessa brasileira sobre os portugueses e sobre Portugal. Então, eu fecho então, a apresentação do corpus e dos autores que eu escolhi e por que eu os escolhi. Né? O critério, já apresentei com isso a metodologia do meu trabalho, que é pensar justamente personagens, não necessariamente protagonistas ou personagens principais, para ver como a imagem desse personagem é erguida, né? É erigida pelos escritores brasileiros. Só faltou dizer o nome do livro da Patrícia Tenório. Isso, 12 Horas. O livro se chama 12 Horas e é um livro escrito é um romance ensaístico, porque ele é da área da escrita criativa. Então, ele é um romance que tem 3 partes. Né? É um romance que vem já com o laboratório da escrita e com o desvendamento, digamos, os bastidores da criação. Então, a primeira parte é a ficção, 12 Horas, que narra a viagem da Arabella, que é uma personagem que ela é museóloga, trabalha no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, estou contando a história rapidamente, e ela recebe uma carta de um curador português para viajar até Lisboa e conhecer as obras de um artista português já falecido. E porque essa museóloga ela é conhecida por ser uma descobridora, digamos assim, de talentos desconhecidos, né? Não novos, mas desconhecidos, mostrando também que o cânone também deixa algumas coisas passar. E aí então ela vem para Portugal e a narrativa é o trajeto dessa viagem de avião, que ela põe como 12 horas, nós sabemos que felizmente não são 12 horas, mas parece, né? Eu cheguei ontem, eu estou ainda um pouco com efeitos do fuso, e ela narra como se fossem 12 horas, e durante a viagem ela escreve no laptop uma narrativa. E nessa narrativa ela conta coisas sobre o curador português, como chegou a carta. Também ela mistura um pouco e transforma em personagens os passageiros do avião, para os quais ela olha com aquele olhar, um olhar inicial. Então tem um personagem que ela olha que é um senhor baixo, de terno, meio justo, um senhor de meia idade, que ela deduz que ele é um padeiro português. Né? Então aí ela lida com o estereótipo, exatamente para destruir o estereótipo depois. E isso eu achei muito genial, porque ela cria aquilo ali, tipo, eu olhei e achei que parece. Depois, no meio da narrativa, ela diz que ele é, na verdade, um professor de literatura e trabalha na mesma universidade do outro, que está do outro lado. Então é muito legal, porque ela faz esse jogo, ela leva o leitor a olhar o próprio preconceito, ou como a gente lida com os estereótipos. Né?
Então, concluindo as obras agora, é uma narrativa interessante, ainda ontem eu estava retomando um pouco, porque depois, logo na segundo capítulo, não seria o capítulo, a segunda parte do livro, ela cria uma personagem que é a Manuela, que é uma estudante de escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, ou seja, ela cria uma persona para ela mesma, para contar o processo de por que escrever sobre aquilo. Né? E no último capítulo, que seria, ela chama de Diários de Bordo, são todas as notas, tudo que ela pensou em aproveitar no livro. Então estão ali todas as referências literárias que mostram uma intertextualidade que o leitor comum não percebe imediatamente, mas que um leitor mais refinado vai saber identificar. Por exemplo, a personagem principal se chama Arabella, e a Arabella é a personagem, a menina narradora do Reparação, do Ian McHugh, né? E, então a gente percebe assim que ela faz um jogo intertextual muito interessante, mas que não sai em prejuízo de ninguém que não tem aqueles conhecimentos. Né? E isso eu acho eu acho assim um acerto muito grande, que normalmente as obras que são muito metaliterárias, elas isolam o leitor comum. Elas não permitem que o leitor comum tenha acesso ao prazer de reconhecimento do diálogo intertextual com outras ficções. Mas ali não acontece isso. Né? Então eu acho que é uma obra que vai ser lançada agora. Em Pernambuco ela já foi lançada e vai ser lançada dia 25 no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu li porque eu participei da banca dessa escritora, da banca de doutorado em escrita criativa. E isso foi em 2017, eu acho. Foi em 2017. E aí, quando eu estava organizando coisas do Corpus, eu pensei, bom, eu vou contemplar aquilo porque eu acho que ali tem coisas interessantes de serem ditas e boas para reflexão sobre a representação do português. Principalmente porque tem essa ideia do estereótipo e tem também o olhar do próprio narrador, uma escritora que é uma personagem brasileira, né, e tal, sobre Portugal. Tem várias passagens assim que refletem sobre a linguagem de Portugal, o prazer de ouvir a fala de portugueses, né, as origens portuguesas da narradora, porque ela tem origens, os bisavós são portugueses, os avós são portugueses, e então tem muitas reminiscências de uma brasileira com a cultura e com os portugueses, né? Com a cultura de Portugal e com os portugueses. Ela fala de broas, ela fala então da infância. Então é um livro assim que ele mapeia, digamos, várias questões que estão nessa equação que a gente analisa da alteridade. E agora eu falo do conceito, né, que é, digamos assim, o meu eixo de onde me movo, né, que são as expressões de alteridade, que é por onde eu entro nas análises. Né? Então, o personagem português está ali, mas eu pego exatamente as expressões de alteridade de outros personagens com relação àquele, ou do narrador com relação a ele. Né? Então, eu trabalho com a linguagem, né? Os adjetivos, é por onde a gente julga. Nós julgamos pelos adjetivos, né? É bom, é mau, é bonito, é feio, é alto, é baixo. Né? Então, existe esse trabalho com a linguagem, na análise, que é por onde a gente penetra, para chegar no discurso do narrador e, por consequência, no discurso do autor. Quer dizer, como é que o autor escolhe selecionar o distanciamento afetivo e físico de determinado personagem, é o quanto nós podemos julgar o distanciamento discursivo que ele tem. Né? É o mais fácil de identificar o plano discursivo entrando pela linguagem. Aliás, eu acho que é a única maneira na literatura, é claro. Então, eu entro nessa questão, considerando para esse olhar do autor sobre a representação, por exemplo, as regiões do Brasil. Então, entra a questão geográfica, lógico, as regiões do Brasil, no país continental, a história da região e a história da colonização portuguesa com mais ênfase ou menos ênfase em cada uma das regiões, nós sabemos. Para o Rio Grande do Sul houve um projeto coordenado pelo Estado de povoamento, né? Então existe mais a mão do Estado mandando as pessoas para lá com uma finalidade específica, e outros
pessoas foram de Portugal para o Brasil por vontade própria, já no século XIX, como possibilidade de outra vida. Então, são dois tipos, né, de portugueses que foram, aqueles que foram no programa de Estado e aqueles que foram espontaneamente. Sem falar dos primeiros, claro, os primeiros que foram na colonização. Mas eu pego mais contemporâneo, meu recorte olha para esse local mais temporal, mais atual, digamos. Então, para resumir isso, então, fatores que entram em causa para ver esse olhar desses escritores são escritores de regiões onde a colonização foi desse ou desse tipo. Então, no Rio Grande do Sul, a colonização foi mais dirigida no povoamento dos açorianos, e então existem algumas fricções um pouco mais fortes, né, no choque cultural inicial entre aqueles açorianos e os portugueses que já estavam lá, muitos vindos de Sorocaba, que é onde já haviam portugueses dos primórdios, digamos assim, dos primeiros, e esses portugueses então trabalhavam como tropeiros indo para a fronteira, né? Então, por exemplo, o próprio avô do Érico Veríssimo era um tropeiro português, né? Então, encontrei um trabalho da professora Gilda sobre o Veríssimo, onde ela menciona essa situação do... Então, nós não podemos imaginar que a história pessoal do escritor vai ficar completamente isolada daquilo que ele escreve, da maneira como ele se posiciona discursiva e afetivamente com relação às suas figuras, aos seus personagens. Então, eu considero, então, as questões da imigração nas regiões diferentes. Por exemplo, o Milton Ratum, o vínculo dele migrou um pouco mais para a própria ficção e para a literatura, porque a experiência dele diretamente com portugueses, ela não é tão significativa, não é tão estatisticamente tão enfática, tão forte como é dos dois gaúchos, no caso, Assis Brasil e Veríssimo. E a gente não pode imaginar que isso não vai influenciar no olhar que aquele escritor tem sobre o português. O olhar da Clarice eu sempre deixo um pouco separado, porque para mim a Clarice Lispector é um caso muito à parte. Ela é um caso que sempre merece ser tratado de uma maneira diferente, né? Pesquisei tudo que eu pude para ver de que forma eu associo a Clarice a essa portuguesa, porque a personagem é maravilhosa. Já conhecem esse conto? Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga? É um conto que está no livro Laços de Família, e é um conto em que é um livro em que vários contos têm a ver com as relações familiares, não necessariamente sempre boas, né? Ela trabalha com aquele lado mais difícil da vida, né? E relação de mãe, filha, marido, mulher, né? Com filhos e tal. Então, esse conto está nesse livro. E eu acho maravilhoso que ela tenha colocado uma portuguesa nesse conto. Porque, olha, a família tem um significado quando um autor fala, né? Então, essa portuguesa está na família, né? Na família que a Clarice olha, na família que a Clarice considera, digamos assim. E é um conto que todo mundo diz, é um conto muito engraçado e tal, porque ela toma um porre de vinho verde e aí é que ela começa, né? É exatamente a passagem dela para a ruptura com a condição de subjugada feminina, né, dela, começa exatamente naquele momento ali. Então, tudo que passa pela cabeça da portuguesa, a gente sabe porque a narradora é uma narradora em terceira pessoa, mas é uma narradora em terceira pessoa até a página 2, porque ela conhece tudo que a portuguesa sente. Os sentimentos, o que ela pensa, quando ela olha em determinado momento para o marido e acha ele ridículo. Então, tem várias coisas assim que é um conto muito interessante para trabalhar questões de gênero. Até hoje eu não vi quase ninguém trabalhar profundamente esse conto como questões de gênero, mas é interessante porque a portuguesa, dentro desse livro da Clarice, ela é a única mulher que acaba tendo digamos, um insight. Ela tem consciência plena do que vai acontecer dali para frente com aquela iluminação que ela teve depois do vinho verde, né? Digamos que ela toma um porre de vinho verde, mas aí assim ela deixa umas coisas em aberto, até quando, né? Tipo, alguma coisa vai acontecer, e é muito interessante porque é muito sutil. Não é nada de uma rebelião, nada, mas aqui tem cargas de profundidade, né? Aquela personagem é muito forte por isso. Eu vou falar sobre as personagens femininas de uma forma diferente das masculinas no meu trabalho.
porque eu acho que até hoje nós trabalhamos sempre o português, a apresentação do português. E a gente precisa fazer uma diferenciação, né? Quer dizer, eu me dei conta que é preciso, porque as mulheres portuguesas, nas obras que eu trabalhei, elas são magníficas. São personagens incríveis, são personagens que realmente se destacam pela cultura, pela inteligência, por vários fatores, né? Eu não posso falar de todos, é lógico, temos pouco tempo, né? Mas tu me avisa o tempo que eu tenho. Mas eu vou... Tem pouco. Pouco, posso tá. te dar Então, mais 15 minutos 15 para minutos. fazer perguntas. Não, é bem rapidinho. Mas é uma visão geral, eu acho que vale a pena de qualquer maneira. Né? Eu vou ler rapidamente só sobre o livro da Desamores da Portuguesa. O Desamores da Portuguesa, que é esse livro que mais me impressionou pela despretensão inicial de uma primeira leitura que eu fiz. É um livro de uma portuguesa que abandonou 3 maridos. Bom, só isso já é uma ousadia maravilhosa, né? Ter a coragem de dizer não. Eu acho maravilhoso, né? Sabe, saber dizer não é uma arte que a gente aprende ao longo da vida. Às vezes, quando a gente aprende, já é tarde, né? Mas essa portuguesa não. Ela começa... É um livro despretensioso, contado, então, por uma narradora que também vive em Londres, ou seja, existe uma aproximação interessante entre a autora, que vive em Londres, que é brasileira, e a narradora, que vive em Londres e que é brasileira, né? E aí eu achei interessante, então eu vou ler para você sobre essa escritora, porque foi a que mais me tomou tempo para descobrir, para tirar coisas que eu queria para o meu trabalho, que é a questão do olhar de um brasileiro sobre o português, e diferenciando, se distanciando dos estereótipos que sempre marcaram, né? Que tem muito marcada a relação entre brasileiros e portugueses. Então, da pernambucana Marta Barbosa Stephens, então, inclui-se o livro Desamores, da portuguesa. Ela é natural de Recife, mas mora atualmente em Londres, onde também residem muitos portugueses em comunidades que são como ilhas culturais. Isso me foi dito por pessoas que vivem lá, outras pessoas alguns portugueses que vivem em Londres, eles se mantêm muito unidos, né, em grupos, né? E, bom, assim como brasileiros também, né? Assim como, enfim, todos os migrantes, as pessoas que vão para os países, a gente se procura, né? A gente se procura e se acha. A novela de Stephens conta, então, a história de uma portuguesa em triplo exílio. O exílio da pátria, da língua e do amor. A portuguesa sem nome próprio, não tem nome próprio, ela sai voluntariamente de 3 casamentos quando sentiu o desamor. O primeiro marido, então, foi Estevão, o segundo Laerte e o terceiro Martinho. Eu gravo os nomes porque são os nomes dos capítulos do livro. Cada capítulo é dedicado a um dos maridos. Dos maridos. Então, o primeiro era brasileiro. Vejam bem, olhem o jogo de interação identitária, né? O primeiro brasileiro, os outros 2 eram portugueses. De cada casamento teve um filho, né? A obra traz um olhar feminino que repercute e mostra uma realidade nova, em especial por se tratar de uma mulher portuguesa vista por uma mulher brasileira, porque é o olhar da portuguesa que a narradora absorve, né? A narradora brasileira, que também vive em Londres, também tem filhos e compartilha algumas inquietações com a portuguesa. É um livro aparentemente despretensioso que coloca o amor ou o desamor no centro do enredo. A narrativa, entretanto, acaba revelando uma surpreendente densidade pelos temas instigantes que tangencia e provoca. Além dos previsíveis dilemas afetivos, separações conjugais e a coragem de dizer não, a obra avança lateralmente no delicado tema da imigração, dos choques culturais em questões de identidade, alteridade e de feridas da colonização. Abrigados nesse conjunto, ganham importância a empatia, a solidariedade e a tolerância humanas. Neste estudo, porém, o alvo é a representação da personagem portuguesa, dando ensejo à imagem resultante do olhar de uma escritora brasileira contemporânea por meio da narradora em primeira pessoa e a interlocutora portuguesa. Então, o livro se constrói a partir de várias conversas que as duas têm na saída da escola dos filhos quando vão buscar as crianças. Então, são vários encontros no período de um ano que dá o material, digamos, para essa obra.
Conforme promete o título, trata-se de desamores, mas a narrativa é, antes de tudo, o encontro entre duas mulheres fora de seus territórios, de seus solos pátrios. O ponto de partida para a história é o encontro da portuguesa com a outra mãe, que, como ela, espera a filha saída da escola em Londres, cidade onde ambas residem nas condições de imigrantes. Parece que eu repito as coisas, mas não, é que a vida real e a ficção dizem as mesmas coisas. A empatia própria dos expatriados os reúne num território comum, favorecendo a aproximação. Tanto a narradora quanto a personagem, cujos nomes são intencionalmente sonegados ao leitor, buscam uma vida melhor em Londres. Embora já vivesse há 3 anos na capital londrina, a portuguesa não falava inglês e tinha necessidade de conversar com alguém em sua própria língua. Falava exclusivamente com familiares e conterrâneos que viviam em uma comunidade fechada de portugueses na capital na Inglaterra. Percebendo que sua futura interlocutora está grávida, a portuguesa, do alto da sua experiência de ser mãe de 3, oferece recomendações para uma gestão saudável. A outra está grávida. A brasileira, adaptada já ao distanciamento e à formalidade própria dos ingleses, estranhou aquela aproximação, em especial porque estava à porta da escola, abro aspas, último lugar onde esperava fazer amigos, fecho aspas. Algumas coisas que eu vou dizer são que eu retiro do texto. Percebendo a abordagem como uma intimidade quase grosseira e nostálgica, ela reage, né? Ela espera assim, por que ela está falando comigo? Esse contato inicial, porém, acontece apenas porque a portuguesa julgava que a outra também o fosse. Ao descobrir que é brasileira, não esconde a decepção, inclusive chegando a confessar depois, na sequência da amizade, o seu ódio ao Brasil e aos brasileiros. Mas até então ninguém sabe que ela foi casada com um brasileiro porque ela odeia o Brasil. Apesar desse breve ruído inicial, a comunicação entre as duas se fortalece também por uma espécie de solidariedade feminina buscada e recebida. E este é o mote para o primeiro diálogo. Ao longo de 1 ano, durante esses encontros, as duas estreitam uma relação de confiança em que a portuguesa conta episódios do seu passado, privilegiando os amores que deixou para trás. A brasileira é quem assume a tarefa de dar uma ordem e um sentido aos fragmentos de memória da portuguesa, transformando-os em um livro. Ideia essa que já habitava, talvez de forma inconsciente, a portuguesa antes mesmo de se materializar na voz da sua interlocutora, como está dito logo no início da narrativa. Abro aspas. Minha querida, mudei de vida tantas vezes, escreverias um livro se te contasse, fecho aspas. Foi a própria portuguesa que deu a ideia de transformar aquela história em livro. Então, ela, digamos assim, ela está no comando, ela está na orientação. Ela disse ao despedir-se, ela não sabe, aí a narradora retoma, mas foi exatamente o que eu fiz. A narrativa em primeira pessoa utiliza o discurso direto e indireto, né? Às vezes é textual e às vezes a narradora assume em terceira pessoa. Cada uma das histórias, então, é transformada em episódios que compõem capítulos cujos títulos incluem os nomes dos maridos, dos ex-amores, que atendem pelos nomes de Estevão, Laerte e Martinho. Os capítulos, né, e como eu já disse, vou pular essa parte, então, suas histórias dos maridos estão contidas dentro da história principal, que é o encontro entre duas mulheres. Na ordem cronológica, do primeiro até o último casamento, ainda pendente de um desfecho, porque ela deixou o Martinho em Portugal e disse para ele que ia trabalhar com um irmão que tinha uma empresa terceirizada lá em Londres, porque a situação exigia que ela fosse trabalhar. Então, o último casamento dela estava em aberto, né? O Martinho ficou esperando. E ela ainda gostava um pouco dele. Porém, não apenas os 3 casamentos compõem as memórias da portuguesa. Existe a relação com Helena, uma amiga de infância também residente em Londres, com passagens de sua infância e adolescência como uma aparente tentativa de suicídio. Ao narrar os episódios da vida da portuguesa, a narradora vai comparando e inserindo os seus próprios desamores, aos quais também renunciou. São pequenas narrativas que compõem o caleidoscópio que é a recomposição fragmentária de uma vida, representadas em meta-diegese ou em misanabim, né? A narrativa dentro da narrativa, porque ela para e conta outras histórias. Ainda em Portugal, aos 21 anos, a portuguesa experimentou seu primeiro amor, Estevão, um jovem brasileiro. Então tudo era fantasia e encantamento. Com a chegada da gravidez, resolveram mudar para a casa dos pais em São Paulo, residência grande, confortável e com empregados, onde ela levava uma vida de princesa.
O seu amor por Estevão era de calmaria e silêncio. Não se falavam, abro aspas, não se falavam muito. E ela tinha a impressão de que às vezes seu marido enjoava seu sotaque. Então, a questão, só para a questão da linguagem, né, aqui, então eu pensei em muitas expressões em que a questão da linguagem é referida. Então, não tem como, digamos, é o primeiro estranhamento, né, na relação de alteridade. É o primeiro estranhamento, começa pela língua, né. Então, as razões mais aparentes para o fim do primeiro casamento são variadas. Trauma decorrente de um assalto à mão armada, natural no Brasil, no qual a portuguesa foi agredida ferozmente. Outra possibilidade, falta de adaptação ao modo de ser dos brasileiros, medo da violência reinante, isso tudo é mencionado por ela, né? Choque ou inadaptação cultural a ponto de, abro aspas, odiar o Brasil. Assim, a portuguesa resolveu abandonar o marido e voltar para Lisboa, com a primeira filha ainda bebê. Ela vive sozinha com a pequena durante alguns anos, adormecida para o amor erótico, e sustentada pela pensão do marido, ele era rico, né? Que recebe do ex-marido até se apaixonar loucamente por Laerte, com quem cruzou um olhar incandescente e fulminante numa rua de Lisboa. Vão morar no apartamento dele, chega a segunda filha. E eles são felizes até o dia em que ela se dá conta de que não o ama mais. A rotina conjugal trouxe a disputa por espaço interno no apartamento e ela descobriu o espírito tosco de Laerte e sua falta de sensibilidade para a arte. É porque lá pelas tantas ela resolve ser pintora. Então ela começa a pintar e ela enche o apartamento de quadros e o homem que não quer encher o apartamento de quadros. Então aí começa uma disputa por espaço, né? Então um dia ela olha para ele e descobre, cadê o amor? Internamente ela se pergunta e não tem mais o amor. Tudo que nele a encantou no início da relação desaparece como por encanto. Assim, ela resolve abandoná-lo e leva as duas filhas. Por fim, quando já está com 30 anos, conhece Martinho, que é 35 anos mais velho do que ela. Apaixona-se pela terceira vez, descobrindo o prazer do amor maduro. Tem a terceira filha e Martinho sofre um infarto. Ele é um homem já maduro, né? Ela cuida dele, enfim, mas após a sua recuperação, ainda assombrada pelo sopro da morte, abro aspas, né? Ela também o abandona sob o argumento de que a situação difícil em Portugal exigia que ela fosse buscar trabalho em Londres, né? A gente não sabe qual é a razão, mas ela vai, ela deixa ele. Aí ela vai para Londres, onde vivem há 15 anos seu pai e seu irmão, que tem uma empresa de serviços. Lá ela adoece de um mal sem nome, coloco entre aspas, enquanto Martinho fica à sua espera em Lisboa. Tudo indica que ela deseja voltar para Martinho, mas esse desfecho fica em aberto para o leitor. O drama pessoal e sentimental da portuguesa, bem como seu temperamento, potencializam ao extremo a sensação de isolamento, solidão e culpa, em especial pelo fato de ter sido ela a romper os 3 casamentos. Com relação a Martinho, culpou-se ao pensar que ele era frágil e senil, e ela ainda jovem e egoísta. Sentiu-se culpada por deixar de amar 3 vezes, culpada por negar o amor. O pecado de não ser feliz com o que se tem. Nesse ponto aqui é interessante, porque a brasileira pensa assim, que ela está enganada, que ela não tem que achar que é feliz com o que ela tem, que ela fez bem, né, em abandonar os casamentos. Tal isolamento, que além de linguístico é cultural, afetivo e identitário, repercute também no insulamento da família da comunidade portuguesa em Londres, podendo sugerir ainda a condição de Portugal com relação à própria ideia de Europa. Um pertencimento legítimo, mas não consolidado cultural e identitariamente pelo que se vê nos personagens. No início da vida na Inglaterra, a protagonista pensou que seria possível viver em um país sem falar a língua, uma vez que seu pai vivia tanto tempo sem falar inglês. Porém, percebeu as diferenças entre ela e seu pai. Podia notar as marcas dos 15 anos de analfabetismo à saúde dele, do pai. As impressões da narradora, referindo-se ao pai da portuguesa, revelam a subjetividade de ambos quando diz, abro aspas, à vontade de certo, e o velho estava somente entre seu povo. Falo dos portugueses legítimos, porque brasileiros e africanos não lhe pareciam confiáveis. Só que a brasileira só conhece isso pelo olhar da portuguesa, né? É a portuguesa que passa isso para ela. Aí eu fecho aspas. Eis aí uma forte manifestação de alteridade e sua carga de preconceito.
ainda que seja dedução da narradora, portanto, produto de subjetividade, a afirmação não exclui uma sua verdade, por implícitos silêncios e omissões. Também, porque implícitos silêncios e omissões também desenham manifestações de alteridade, erguendo imagens e imagotipos, no caso heteroimagotipos, tendo em vista os preconceitos implícitos, como já referimos. O imagotipo, eu não sei se vocês conhecem esse conceito, ele vem da literatura comparada. O imagotipo fez parte dos primeiros estudos da imagologia, lá nos primórdios, quando os ingleses começaram a se preocupar de medir o grau de penetração da cultura europeia na América, né? Então, da imagologia, criaram, então, daí tem os conceitos do Daniel Pajot e do Almeida, né? Que trabalham com a imagologia. Sim. E, bom, enfim, essa personagem, ela é uma personagem que merece olhar. A partir dessa personagem, eu olhei para todas as outras mulheres que eu já tinha analisado nas obras. É isso que eu quis dizer e por isso que eu escolhi falar sobre ela. Ela é uma personagem muito instigante, muito interessante, riquíssima e me parece que é um olhar que muda sobre os portugueses, muda completamente o olhar sobre a mulher portuguesa especificamente. Tá bem, pessoal. Obrigada pela paciência.